Julho, a igreja celebra o sangue de Cristo. Sangue de Cristo que representa todo o mistério da nossa redenção. A Bíblia nos fala da grande importância do sangue, desde Gênesis até Apocalipse, sobre a antiga e a nova aliança. No Antigo Testamento, o perdão dos pecados só era alcançado através do sacrifício e derramamento de sangue de animais. Mas como esses não eram sacrifícios perfeitos, era necessário sacrificar os animais repetidamente. Quando os judeus se tornaram escravos depois da morte de José no Egito, eles suplicavam a Deus que os libertassem das mãos da escravidão. E Deus levantou um libertador a esse povo, que foi Moisés. E Moisés várias vezes foi até o faraó pedindo que deixasse o povo judeu partir. O faraó recusou, pois os judeus eles eram uma mão de obra muito rendável, eles eram escravos. E assim Moisés, por várias vezes, foi pedir a libertação do seu povo. Mas este ficava irredutível cada vez que Moisés fosse falar com ele. E ele ficava com seu coração endurecido. Deus então envia várias pragas à terra do Egito. Pragas das rãs, pragas dos piolhos, pragas das moscas, pragas da peste dos animais, pragas das chuvas de pedras, praga das úlceras, a praga dos gafanhotos, praga das trevas sobre a terra. Por fim, Deus disse a Moisés que avisasse o faraó que mandaria mais uma praga, que era a praga dos primogênitos. Deus então disse a Moisés que chegara a hora em que os hebreus seriam libertos do Egito. O acontecimento seria tão importante que até o calendário deles seria modificado. Deus disse o seguinte: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro do ano. Assim, os hebreus teriam que se proteger da morte dos primogênitos, observando algumas instruções. Escolher um cordeiro ou cabrito de 1 ano sem defeito. Uma família pequena que não consumisse um cordeiro inteiro deveria juntar-se com outra família pequena. Deveriam guardar o cordeiro 4 dias antes de imolá-lo. O chefe da família deveria imolar o cordeiro ao entardecer do 14º dia do mês. Deveriam passar o sangue do cordeiro nas laterais e no alto das portas. Deveriam assar a carne do cordeiro naquela noite e comê-la com pães sem fermento e ervas amargas. Deveriam fazer a refeição às pressas, com a túnica presa à correia, as sandálias nos pés e o cajado na mão. Era a Páscoa do Senhor. Deus ordenou-lhes que se preparassem, pois ele passaria por toda a terra do Egito. O sangue era sinal de proteção sobre as casas. Observem que Deus não disse aos judeus: quero ver suas boas obras, ou quanto vocês têm rezado, ou quanto vocês têm chorado. Ele disse: quero sangue nas portas e não no limiar das portas, porque Deus não queria que pisassem no sangue. Aquela primeira Páscoa prefigurava o que iria acontecer no monte chamado Calvário. No livro aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 11 a 14, diz: porém, já veio Cristo, sumo sacerdote dos bem-vindouros, e através de um tabernáculo mais excelente e mais perfeito, não construído por mãos humanas, isto é, não deste mundo, sem levar consigo o sangue de carneiros ou novilhos, mas o seu próprio sangue entrou de uma vez por todas no santuário, adquirindo-nos uma redenção eterna. Pois se o sangue de carneiros e de touros e a cinza de uma vaca
com que se aspergem os espúrios, santificam e purificam pelo menos os corpos, quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, que se ofereceu como vítima sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para o serviço do Deus vivo? Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ali fomos salvos pelo precioso sangue, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. E São Pedro nos diz, na sua primeira carta, no versículo 18, porque vós sabeis que não é por bens perecíveis como a prata e o ouro que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, pelo precioso sangue de Cristo. Hoje, o sangue redentor de Jesus está à nossa disposição de várias maneiras. Em primeiro lugar, pela fé. Somos justificados por esse sangue. O sangue de Cristo, ele perdoa os nossos pecados também na confissão e cura as nossas enfermidades espirituais e psicológicas. A confissão apaga os nossos pecados, dos quais nos arrependemos, como se nunca tivessem existido. Este sangue também está presente na Eucaristia, onde recebemos o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. Nós vemos aqui nesse ensino o contraste. O sangue de bodes e carneiros no Antigo Testamento cobriam os pecados temporariamente. O sangue de Jesus apaga definitivamente e nos purifica de todo o pecado. E por isso que São João Batista, o precursor de Jesus, ao anunciá-lo aos judeus, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas como Jesus realizou este ato concretamente? Foi através da sua cura, através da sua morte, através do seu sofrimento? Não, estes foram os meios para pagar o mais alto preço, mas o único possível para tirar os nossos pecados foi o sangue precioso de Jesus. E no Catecismo da Igreja Católica, ensina que mesmo que o mais santo dos homens tivesse morrido na cruz, seria o seu sacrifício insuficiente para resgatar a humanidade das garras do demônio. Era preciso um sacrifício humano, mas de valor infinito. Só Deus poderia oferecer esse sacrifício. Então, o Verbo Divino dignou-se assumir a nossa natureza humana para oferecer a Deus esse sacrifício de valor infinito. A majestade de Deus é infinita e foi ofendida pelos pecados do homem. Logo, só um sacrifício de valor infinito poderia restabelecer a paz entre a humanidade e Deus. Em cada Santa Missa, a Igreja renova e atualiza este sacrifício de Cristo pela redenção da humanidade. Então, pela fé, nós devemos clamar este sangue, ao qual cada um de nós temos o direito a uma parte, e seremos vitoriosos, porque Jesus nos conquistou esta vitória na cruz. Amém?